Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindos em mais um Testemunho que Edifica. Estou muito feliz porque hoje é quarta-feira e nós vamos ouvir a nossa amiga em Cristo, a irmã que estará testemunhando para nós. Então, você compartilhe esse vídeo, dê um joinha para nós e se inscreva no canal, assim você está nos ajudando a edificar vidas. E hoje a nossa convidada, ela veio de longe, lá da Fazenda Rio Grande, nossa fazendeira, é Nagali Luana. Ela estará testemunhando o que Deus fez em sua vida. Fique à vontade, Nagali. Amém. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Agradeço o convite, né, para estar participando, que é algo que Deus tem levantado, né, vocês para poder Amém. levar o Evangelho. Então, eu nasci num lar cristão católico. Até meus 8 anos de idade, minha mãe era católica, eu sempre estive frequentando a igreja católica junto com minha avó. Minha avó me levava muito na igreja católica, tanto que quando criança ainda eu sabia todas as rezas, né, digamos assim, da igreja católica. E meus pais, eles não eram evangélicos, mas também eram católicos. Só que minha mãe, ela passava uma luta muito grande com meu pai, porque meu pai, ele bebia bastante, sempre foi farrista, traía minha mãe, e chegou um período que minha mãe não aguentou, falou que iria se separar. Foi quando um casal de amigos convidou eles para ir para a igreja, e a partir desse dia, meus pais aceitaram Jesus, meu pai decidiu entregar a vida ao Senhor para que não acabasse o casamento. Benção. Então, eu tinha 8 anos de idade, e a partir dali, Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi quando eu fui para a igreja com meus pais, né? Fui morar com minha mãe, que eu morava um tempo com minha avó, e fui morar com minha mãe. E na igreja, quando a gente estava na igreja, eu sentia vontade de aceitar Jesus, eu tinha esse desejo. E toda vez que a gente ia para a igreja, quando voltava do culto, eu falava para minha mãe, eu quero aceitar Jesus. E minha mãe, assim, muito nova no evangelho, mas ela sempre aconselhava, dizer que servir a Deus não era brincadeira, tinha que ser sério. E a partir de... Teve uma terça-feira no culto de doutrina, eu lembro que o pastor, no final do culto, convidou para aceitar Jesus e eu fui lá, me levantei. Antes de levantar, eu disse para minha mãe, mãe, eu vou aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Acho que tinha algo Tinha uma forte sementinha que estava que brotando já. senti algo arder no meu coração. E eu fui lá sozinha, aceitei Jesus. Nesse dia só tinha eu mesmo de criança aceitando Jesus. Aceitei Jesus. Meus pais começaram a ficar cada vez mais firmes na igreja. E com meus 12 anos de idade foi quando o Senhor, no ensaio infantil, o Senhor falou através de uma criança que iria me usar na palavra. A gente estava no ensaio e essa criança também via um jarro na minha cabeça com água derramando. E ele falava, ô tia Esther, que era a pessoa, que era a tia da gente no tempo, a Nagali vai se molhar, tem água derramando ali em cima dela. E ela olhava e dizia, não, ela não vai, não tem nada. Foi quando ela entendeu que Deus estava me dando ali o dom da palavra. Deus fez ela entender ali aquele momento. E o menino só sabia dizer isso, ela vai ficar molhada, mas tem, eu estou vendo um jarro e uma água molhando ela. E a partir dali, Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi quando a regente, que era a tia das crianças naquela época, disse para minha mãe que Deus iria me usar grandemente na palavra. Que naquele momento Deus estava me entregando o dom da palavra. Então foi a partir daí que começou a minha trajetória com Cristo. Porque aos 12 anos de idade eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Comecei a estudar a palavra e eu tinha sede de estudar a palavra, de ler a Bíblia, muito nova ainda. Nem sabia ler direito, praticamente. E Deus começava a me dar entendimento da palavra. Então, eu comecei a pregar nos cultos infantis, falar do amor de Deus. Eu lembro que minha mãe, ela foi chamada para ser dirigente de círculo de oração. E
lá em casa somos 5 filhos, eu sou a mais velha, e nessa época ela só tinha eu e mais outra irmã, entendeu? Não tinha os outros 3. E eu sempre ficava em casa com minha irmã, eu estudava de manhã, à tarde eu ficava em casa com minha irmã, porque ela também estudava de manhã, e como ela era mais nova, ela nunca ia para a igreja, que ela só dormia. Então, assim, no período da tarde que minha mãe ia para a oração. E eu lembro que eu pegava uma caixinha de som que tinha lá em casa e atormentava os vizinhos. Ficava falando da palavra do Senhor. E foi a partir daí que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu tive várias experiências com Deus. A minha maior experiência com Deus foi em 2007. Foi quando, lá no Nordeste, que eu sou do Nordeste, tem alguns eventos para jovens. E os maiores eventos que tem lá é o MADEP e Ejocamp, que é Encontro de Jovens. São 5 dias. O Ejocamp, ele é no período do carnaval, né? Lá em Natal. E a UMADEP é no final do ano. Então, são 5 dias consecutivos na presença do Senhor, manhã, tarde e noite. E eu lembro que nesse dia a gente tinha uma equipe de jovem, a Leila até sempre estava ali também, uma equipe de jovem que orava para que Deus batizasse os jovens com o Espírito Santo, para que Deus operasse no culto. E antes de começar o culto, a gente tinha, que era o Cenáculo do Poder. Foi quando Deus me deu essa experiência, onde eu fui arrebatada em espírito. Eu estava orando para Deus batizar com o Espírito Santo os jovens, a gente estava ali orando, e naquele momento que eu estava ali orando, outra jovem chegou para mim e disse assim: Deus vai te dar uma experiência extraordinária com ele. E ali eu lembro que eu apaguei, eu desmaiei. E eu me encontrava num lugar, e até hoje eu procuro explicar esse lugar, porque assim, me faltam palavras para expressar onde eu estava, porque eu sabia que não era no céu, mas eu estava num jardim muito lindo, e hoje eu procuro lugares semelhantes, árvores semelhantes, flores semelhantes, tudo, e não encontro. Sei que era um jardim muito lindo, muito florido, a grama muito verde, era um verde assim, fora do normal, não é esse verde que a gente vê hoje. E as árvores muito bonitas. Quando eu perguntava ao Senhor, Senhor, onde eu estou? Pois eu estava no Cenáculo do Poder, orando para o Senhor batizar os jovens com o Espírito Santo. E eu perguntava ao Senhor, perguntei ali acho que umas 2 vezes para Deus onde eu estava. Foi quando eu ouvi a voz do Senhor me falando: filha, não temas. E eu lembro que eu caí de joelhos no chão, de face na grama, ali no pó, e via uma luz assim muito forte, que eu não conseguia enxergar mais nada, e o Senhor falava para mim: não temas, eu te trouxe até aqui, neste lugar, para te dizer algo. E Deus começou a falar ali comigo, dizendo que queria me usar na palavra grandemente, queria me levar a muitos lugares, mas naquele momento Ele estava me trazendo naquele lugar para falar para os jovens que estavam ali, que colocassem a vida no altar, pois Ele estava próximo. E eu dizia para o Senhor: Deus, mas eu não quero voltar mais, eu não quero voltar, não quero voltar, eu quero ficar aqui com o Senhor. Se o Senhor me trouxe até aqui, então me deixe ficar aqui. E o Senhor falava para mim: não, irás voltar, filha, e lá irás dizer aos jovens: e aonde eu te levar, que coloquem a vida no altar, pois eu estou próximo. E eu lembro que eu tornei, quando eu tornei, eu só sabia chorar na presença do Senhor. Eu só sabia dizer: Deus, me leve de volta, eu quero voltar, me deixe aí. Leila estava comigo nesse dia, e ela disse: amiga, você precisa contar o que Deus fez, você precisa falar. E eu não conseguia falar, eu só sabia chorar e pedir para Deus para me levar de volta, porque a sensação que eu tive, não sei explicar, eu só me sentia como se eu estivesse mais próximo de Deus, mais do que tudo. E para falar para os jovens naquele momento ali foi muito difícil, porque eu não conseguia me controlar de tanto chorar. Parecia um bebê chorando. E eu lembro que um dos dirigentes do Cenáculo do Poder chegou para mim e disse: olha,
Deus falou comigo e disse que você teria algo para contar. Você não pode sair daqui sem contar isso. E quando eu comecei a falar para os jovens, jovens, Deus mandou dizer para vocês que colocasse a vida no altar. Falei aonde Deus tinha me levado. E assim, acho que durou mais ou menos, quando o Senhor me arrebatou em espírito, acho que durou mais ou menos uns 40 minutos. Eu fiquei lá desmaiada e o pessoal estava até preocupado, porque eu não tornava, eu não tinha reação nenhuma. E apenas o pastor falava que o meu semblante era um semblante diferente, que não era um semblante de quem, por exemplo, tivesse morrido ali. Não, era um semblante diferente. E quando eu comecei a falar para os jovens onde o Senhor teria me levado, que era um jardim que não conseguia ter palavras para explicar. E até hoje eu também não tenho essas palavras, porque eu já procurei. Às vezes eu estou num lugar assim, num parque, e eu fico, nossa, não tem nada semelhante para que eu possa explicar aonde Deus me levou. Então, nada dessa terra aqui é comum ou é igual aonde Deus me levou naquele dia. E eu comecei a falar para os jovens, olha, Deus está falando para se arrepender, para colocar a vida no altar, porque Ele está próximo. Lembro que os jovens caíram de joelhos. Muitos jovens estavam em pecado, ali mesmo, estava em adultério, tinha pastores em adultério, tinha irmãos em adultério, e Deus começou a falar ali, jovens em fornicação, tinha jovens que estavam vivendo uma vida dentro da igreja, uma vida fora outra, e ali muitos jovens pediram perdão ao Senhor, confessaram pecados ao pastor da igreja. Naquele dia foi assim algo sobrenatural. Deus renovou, Deus batizou, Deus entregou dons espirituais ali. E eu lembro que o meu pastor, eu posso falar aqui até o nome dele, porque ele sempre me deu essa liberdade de falar. Sim. Que era o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Eu lembro que no final de tudo, a gente chorava tanto nesse dia. Leila, Deus batizou ela, batizou não, renovou ali de uma forma tão grande que ela começou a louvar. Quando ela começou a louvar, outros jovens começaram a louvar, e eu lembro que a gente tinha jovens sendo carregados nos braços, porque a gente estava no primeiro andar da igreja, o culto acontecendo lá embaixo, e os jovens tinham que ser carregados. O culto acabou e os jovens saíram carregados nos braços de tanto poder de Deus naquele dia. Jovens renovados. E eu lembro que ela começou a louvar ali naquele dia. Quando ela começou a louvar, foi quando, na hora que o pastor veio falar comigo, uma das jovens começou a falar em mistério, como se estivesse interpretando ali, através do louvor dela. Ela começou a falar em mistério e ela começou a louvar e caiu de joelhos na minha frente do pastor, porque o pastor queria que o pessoal parasse, mas não tinha como. Não tinha. O Espírito Santo toma conta. E aí ele olhou para mim e disse assim: minha filha, diga para mim, ele muito calmo e sereno, ele diga para mim o que é que você está sentindo nesse exato momento, é emocional ou espiritual? Eu creio que Deus fez isso na sua vida, mas só para que você se acalme, porque eu estava chorando muito, pedindo a Deus para voltar. As minhas palavras eram: Senhor, me deixe voltar, por favor, me deixe voltar. E quando ele me fez essa pergunta, falei para ele: pastor, eu estou sentindo os dois, porque eu não estou conseguindo controlar o meu emocional diante do que Deus fez na minha vida nesse momento. E ele falou para mim: é exatamente isso. Essa experiência que você teve com o Senhor vai ficar marcado para a sua vida. E aí, Leila me pegou nos braços, assim, junto com a mãe dela, e me levou até o carro. Nesse dia minha mãe não tinha ido na igreja. Eu cheguei em casa, a gente chegou em casa, era mais de meia-noite, e minha mãe disse assim: o que foi que aconteceu? Porque eu cheguei em casa em lágrimas, inconformada, porque Deus não me deixou ficar lá. Porque eu dizia: mãe, que lá no Nordeste a gente chama mãe. Deus me deu a experiência com ele, me arrebatou em espírito, só que ele não me deixou ficar lá com ele, e eu queria ficar lá com ele. Eu queria, e ele não deixou. E minha mãe me colocou na cama, e quando ela me colocou na cama e disse: para tudo tem um tempo. Se Deus disse que ele está voltando, no momento certo ele vai voltar e você vai estar com ele. Sim. Estaremos com ele.
E quando ela disse isso, foi quando eu me acalmei e eu sentia a minha cama como se eu estivesse numa rede, a minha cama balançava assim. E tem um hino que toca muito no meu coração, porque eu adormeci escutando esse hino, que é Eu navegarei no oceano do Espírito. E esse hino me tocou de uma forma ali que eu sentia a minha cama como se eu estivesse na rede. A minha cama, ela flutuava, ela fazia assim. Flutuava e eu comecei a dormir. E ali eu adormeci, acordei no outro dia, assim, maravilhada com o que Deus fez na minha vida. E a partir daí foi quando, assim, o ministério que Deus deu da palavra teve, assim, uma repercussão, porque Deus falou que ia me levar para contar. Então, a partir daí, ali em Natal, em toda região ali metropolitana de Natal, Deus começou a me levar para contar o que Ele tinha feito na minha vida. Uma outra experiência também assim muito marcante que Deus fez comigo, lá tinha um projeto chamado Férias para Jesus, onde a gente tirava, era 15 dias nas férias escolares de junho. 15 dias a gente ia para um interior da cidade e lá fazia evangelismo. A gente ia para uma igreja do campo e lá a gente evangelizava. Era evangelismo de manhã, de tarde e culto à noite. Então, juntamente com a juventude do campo. E esse projeto era para que também a juventude de lá despertasse para trabalhar para o Senhor. E era escolhido jovens da igreja para que a gente pudesse ir e passava 15 dias nesse processo. Então, a minha vida, ela foi a minha adolescência, a boa parte da minha juventude foi dedicada ao Senhor, foi fazendo a obra. Eu Teve uma estudava e fazia escola a obra. lá. Foi uma escola. E uma dessas outras experiências que Deus me deu foi que a gente estava indo para o evangelismo e os jovens falavam assim: olha, tem uma casa ali que a gente não vai passar lá porque eles nunca abrem a porta para a gente. Eles não me falaram de que casa se tratava. E a gente disse, não, mas vamos lá. Toda tentativa é boa, né? A gente vai lá tentar. E quando a gente chegou na casa, que a gente, assim que bateu palmo, o pessoal abriu, a pessoa de lá de dentro respondeu, entre pelo lado, porque a casa era uma casa e tinha tipo uma porteira assim do lado. Sim. Pediu para que a gente entrasse pelo lado. Tá vendo? Se a gente tivesse vindo. Então, para tudo tem um tempo, Deus faz. E quando a gente foi para o lado assim, todo mundo, nossa, ficou assim meio que assustado. Só que ninguém falou do que se tratava aquela casa ali. E quando eu cheguei na porteira, né, a moça veio, abriu, e os jovens ficaram meio assim, mas entraram. E quando eu botei o pé assim para entrar, eu senti como se algo quisesse me paralisar ali. Eu repreendi, clamei pelo sangue de Cristo. E em vez de eu ter entrado assim, a moça que nos atendeu, ela voltou. Então eu fiquei de costa para o quintal, o espaço da casa lá. Fiquei de costas. Quando eu fiquei de costas, de frente para a rua, comecei a falar de Jesus para essa mulher e ela só sabia chorar, chorar, chorar. E foi quando ela me falou, olha, na minha casa, toda a minha família é de outra religião. Né? Nós somos da religião do candomblé, tudo. Então aqui não entra crente, aqui ninguém entra. A gente nunca recebeu crente aqui. Só quando você ainda vinha lá no final da rua, lá no início da rua, aliás, a pessoa lá deles disse que Deus estava mandando se retirar para que eu pudesse entrar para falar do amor dele. E assim, foi uma das coisas que eu fiquei assim, naquela hora ali, eu né, chega travei assim, Jesus, chega aqui, porque eu senti assim que Deus iria fazer uma coisa sobrenatural naquele momento. E ela falava em plantos ali, ela falava chorando. Nunca ninguém veio aqui, nem o pastor da igreja entrava aqui. E uma vez que eu fui na igreja, o inimigo se manifestou ali em mim e eu não fui mais, fiquei com vergonha. Então você, junto com os jovens da igreja, é a primeira vez que vem. E aí eu fiz o convite para ela aceitar Jesus naquele dia.
Eu lembro que tinha uma pessoa, tinha umas casas assim, no mesmo terreno da casa, tinha umas casas, como se fosse casa de família, e via uma pessoa na porta e voltava, via uma pessoa na porta e voltava. E eu lembro que essa pessoa bateu a porta muito forte, que algo que estava lá dentro caiu. Então, assim, ela falou para mim, tá todo mundo revoltado porque vocês estão aqui. E ela pediu para mim olhar para trás. Foi quando eu olhei para trás, tinha lá uma casa nessa casinha como se fosse uma casinha de boneca baixinha. E uma cerca, tinha algumas coisas lá, e ela disse, ali é onde a gente faz todo o ritual. Então ninguém nunca entrou aqui, você é a primeira pessoa, porque ele se retirou para que você pudesse entrar, porque o seu Deus mandou. Então, assim, para mim ali naquele momento eu senti que Deus era conosco, que o que Deus estava fazendo na vida daquela mulher naquele momento era algo de libertação. E ela ali entregou a vida dela ao Senhor. Hoje eu não sei se ela está caminhando, porque eu não tive mais contato. Mas naquele momento ela entregou a vida dela a Deus e creu que ela estava sendo alcançada pelo Senhor naquele dia, foi liberta. Então foi uma das segundas experiências que eu tive com Deus, assim, extraordinária. Mas como a gente não é perfeito, né? A gente passa por muitas situações. A partir daí o inimigo começou a se levantar, tentando me parar de várias formas, de muitas formas. Passei a passar por lutas dentro de casa, meu pai se afastou da igreja. Uma das minhas irmãs, né, que minha mãe, como eu falei, ela tem 5 filhos, eu sou a mais velha, e a que é encostada a mim, ela se afastou também da igreja. E assim, a gente passou uma luta muito grande com ela, muito grande, porque ela se afastou muito nova, por influências até mesmo de dentro da igreja, começou a ter amizade com um rapazinho dentro da igreja que estava, como falam, era lobo na pele de ovelha, né? E ele era usuário de droga, tudo. Então, assim, ele ia para a igreja só por ir, não tinha compromisso. E minha irmã começou a se envolver com ele. Foi quando minha irmã começou a se afastar, meus pais começaram a ter dor de cabeça com ela na escola. E aí a gente passou um processo. Passamos um processo porque, assim, essa minha irmã, ela começou a... Ela não chegou a usar drogas porque meus pais ficaram muito em cima ali. Minha mãe ia para a escola, para dentro da sala de aula, assim, ia na escola com ela, meu pai ia para a escola com ela. Muitas vezes minha mãe era chamada na escola porque ela mordia os professores, eu morria de vergonha na escola. E a gente começou a passar esse processo, foi quando ela realmente assim fugia de casa. Minha irmã, ela tentou me matar, eu perdi as contas de quantas vezes ela tentava me matar. Ela dizia que, ela não, o inimigo, né? Que ela dava lugar. Dizia que tinha ódio de mim, tinha ódio, que queria me matar. Eu tenho essa cicatriz aqui na mão, foi eu tentando me defender dela. Ela veio com a faca em cima de mim. Eu odeio você, eu odeio. Sim, sabe? Transtornada. E eu, para segurar, coloquei a faca entrou aqui. Então, assim, as lutas começaram daí. E chegou um momento na minha vida que eu falei para o Senhor, Deus, me dê força, que senão eu não vou conseguir. E além da luta dentro de casa, ainda tinha as lutas na igreja, né? Que a gente passa. Porque quando a gente tem compromisso com Deus, a gente passa a luta não só em casa, como na rua, como na igreja. E muitas coisas aconteciam. Meu pai se afastou também, então era só eu, minha mãe e meus 3 irmãos mais novos caminhando para a igreja. E eles 2 afastados. Teve um tempo que minha mãe disse, eu não aguento mais, Deus, não aguento mais. Eu vou entregar nas tuas mãos. Foi quando a minha irmã fugiu de casa. Quando ela fugiu de casa, ela já tinha fugido outras vezes, mas meus pais sempre iam atrás, e dessa vez não. Minha mãe deixou ela. Então, agora está nas tuas mãos, Senhor, porque eu tenho, além dela, ainda tenho mais 3 em casa, né? Então, ficou eu e meus outros 2 irmãos, e que minha mãe estava ali segurando também para não se afastar da igreja. Meu pai se afastou, começou de novo a trair minha mãe.
Eu lembro que eu fui pregar numa igreja e quando eu fui pregar, quando eu voltei, a gente parou para lanchar e eu vi meu pai, que não, em vez de estar trabalhando, meu pai era taxista, meu pai, em vez de estar trabalhando, não, estava em outro local com outra pessoa. E aquilo ali para mim foi muito forte, foi um baque. Porque eu fiquei, meu Deus, como é que eu conto isso para minha mãe? Porque minha mãe, ela sempre foi minha melhor amiga, a pessoa que sempre me aconselhou a estar na igreja, sempre me aconselhou a tudo. Então, ela era a base de casa, sempre foi a coluna, né? E era a pessoa que eu via orando todos os dias de madrugada. Era a pessoa que eu acordava de manhã com ela, louvando, limpando a cozinha. Às vezes a gente acordava com minha mãe, às vezes a gente ficava, ela levanta na hora, e a gente ficava ali dormindo. Quando ela começava a louvar e falar em mistério dentro de casa, todo mundo, ó, rapidinho levantava da cama. Então, assim, ela é meu espelho, né, ali. Então, eu via o sofrimento dela e aquilo ali começou a me criar revoltas, né, pela cena que eu vi, por tudo que eu via meu pai fazendo, e começando a passar perseguições também dentro da igreja por causa do ministério. Eu comecei a falar para Deus, eu disse, Deus, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E teve uma situação que meu pai, ele começou a se envolver com algumas pessoas erradas também. Ele não foi de fazer assim, de roubar, de matar essas coisas, mas como ele era taxista, ele conheceu algumas pessoas e começou como é que eu posso dizer, trabalhar com essas pessoas assim, a levar pessoas que faziam coisas erradas de um lado para o outro. Às vezes a gente achava que meu pai estava trabalhando, não, meu pai estava sendo motorista particular de pessoas que faziam muita coisa errada mesmo. E a gente começou a se preocupar lá em casa, porque a qualquer momento poderia ser que ligassem ele a aquelas pessoas. E ali eu lembro que chegou, eu namorava, eu estava namorando um rapaz, e foi uma das coisas também que o meu relacionamento também chegou a acabar, porque eu estava namorando esse rapaz, e eu lembro que chegou um cara lá em casa e chegou para o meu pai e disse, preciso que você guarde algo para mim. E minha mãe ficou assim, olhando, e o rapaz estava comigo, o rapaz que eu namorava, ele olhou assim para mim, foi quando a gente viu o que o outro cara lá entregou para o meu pai guardar, né? E a gente ficou assim, eu fiquei muito constrangida na hora. Minha mãe olhou assim e disse, eu não quero isso dentro da minha casa. E aí eles começaram a discutir e minha mãe disse, eu não quero isso dentro da minha casa. Não quero, leve daqui, né? E meu pai disse, o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que você vai fazer, mas eu não quero dentro da minha casa. Dentro da minha casa. A minha casa, você não pode estar indo para a igreja, mas a minha casa, quem manda nela é Deus. Dentro da minha casa eu não quero. Então, aquela situação ali dentro do rapaz que eu namorava ficou meio que constrangedora. É tanto que, antes disso, o rapaz tinha cantado para mim, violão, flores, tudo. No outro dia, depois disso, ele chegou para mim e terminou o relacionamento. Então, isso me trouxe um baque muito forte, porque fazia planos de casar, tudo, então teve algo muito forte assim. E acabou que o relacionamento acabou. Eu fiquei muito chateada com meu pai diante das situações que estavam acontecendo, porque outras pessoas, a gente era conhecido como uma família de exemplo, passou a ser conhecido como uma família que o meu pai ele estava sendo conhecido, eu vou usar a expressão, eu acredito que possa usar a expressão, mas ele estava sendo conhecido como se fosse um aviãozinho, né, de um lado para o outro, com essas pessoas. E isso começou a ser comentado dentro da igreja, né, e tentaram tirar até minha mãe de serviço de oração, minha mãe... Isso atinge toda a família, né? Atingiu toda a família. Então, assim, minha mãe foi tirada do serviço de oração, minha mãe foi tirada do conjunto, ela era regente do conjunto de senhoras, ela foi tirada.
começaram a falar, não, você prega tudo e seu pai é desse jeito, a sua irmã é desse jeito, e começou essas coisas. Então, eu não tinha nem maturidade e já não tinha mais estrutura para suportar. Foi quando eu comecei a dizer para Deus que eu não ia mais para a igreja. Foi aí onde eu tive uma queda espiritual, porque eu comecei a falar para Deus, Deus, eu não vou mais para a igreja. Eu não aguento mais isso, não aguento mais. E aí eu também tinha montado algo para mim, um negócio para mim, que eu sou fotógrafa, e eu montei um estúdio para mim. Esse estúdio, eu fui assaltada. Aconteceu assim, tudo estava desabando na minha frente. E eu fui assaltada. Um irmão da igreja falou que tinha se compadecido da situação, me deu uma câmera de presente, fez eu ir nas lojas procurar uma câmera. Eu até disse que não ia, porque uma câmera é muito caro. Eu disse, não, irmão, não se preocupa, lá na frente Deus vai erguer tudo de novo. Ele disse, não, Deus tocou no nosso coração, a gente vai te dar essa câmera. E quando foi com 3 meses depois que ele me deu essa câmera, ele chegou para cobrar a câmera. E aí eu fiquei, mas Deus. Como? Deus não tocou? Como pode ser? Você não disse que Deus tocou no seu coração para me dar? Não, porque eu fiquei apertado. Eu disse, irmão, eu disse para o senhor que eu não queria, porque eu sabia que uma câmera nova da loja era caro. E eu lembro que eu só encontrava câmera de 7 mil para cima. E eu fui orar para Deus me dar um lugar que tivesse uma câmera barata. E eu encontrei uma câmera na promoção. Essa câmera minha, ela valia 7.500. Eu encontrei ela de 5 mil e pouco. Na promoção, uma promoção que estava na loja. Que era na loja lá. Raramente ficava em promoção essa loja. E nesse dia estava em promoção. E aí, quando foi 3 meses depois, ele veio atrás da câmera. Eu disse, como é que eu vou te pagar agora? Eu já estou devendo um monte de gente. Porque quando eu fui assaltada, levaram tudo. Eu tinha material fotográfico para entregar. Teve pessoas que deram valores adiantados para que eu pudesse fotografar. E aí eu fiquei sem material, fiquei sem fotos de eventos que eu fiz. Lembro que eu fiz as fotos de um casamento. Nossa, e essa foi a minha maior, assim, minha maior dor de cabeça, porque a noiva, claro, eu entendo a posição dela, porque a pessoa casou, claro que a melhor recordação é a fotografia. Sim. E ela não entendeu de jeito nenhum a situação. Nossa, ela disse muita coisa comigo. Pediu o dinheiro de entrada de volta e eu disse para ela, me dá só mais uns dias que eu vou te dar. É que diante da situação eu fiquei, levaram tudo que eu tinha. Meu irmão, ele tinha 7 anos, o assaltante colocou a arma na cabeça do meu irmão. Se você não passar, eu vou levar, né? Eu vou matar. E ali foi muito difícil para a gente. Sei que nisso eu cheguei para o irmão e falei, olha, eu não vou poder te pagar tudo agora, porque até então você disse que Deus tocou no seu coração para me dar. E agora eu não posso. A única coisa que eu posso fazer ainda é te pagando aos poucos. E aí ele foi e disse, não, você vai me pagando. Nisso eu ainda consegui pagar R$600 aí. Aí depois ele chegou e disse, não, eu quero a câmera, porque você não vai pagar, eu estou precisando do dinheiro todo agora. E eu lembro que eu me chateei, saí assim da graça mesmo, né? O espírito de mansidão, perdi. Eu joguei a câmera assim no irmão, disse, suma daqui com isso, pelo amor de Deus, suma. Aí ele foi embora, chegou na igreja, ele apenas queria mesmo, na verdade eu nem sei o que ele queria. Ele deu a câmera para a igreja. Ele foi lá e deu. E eu lembro que eu fiquei muito chateada, eu procurei ainda o pastor, expliquei a situação, ele disse, não deu a câmera para a igreja. Aí eu disse, tá, e o que eu faço agora? E o dinheiro que eu já paguei a ele? Vai ficar pelo tempo de uso. Então isso me revoltou de uma forma que eu já não estava bem espiritualmente, já estava começando a fraquejar. Então eu disse, a partir de hoje eu não vou mais na igreja. Eu peguei o telefone, eu cancelei todas as minhas agendas, cancelei tudo. Os irmãos falaram, como assim? Por que você está cancelando? Não vou poder ir. Essa era a minha justificativa. Não vou poder ir. O psicológico estava abalado. Não vou poder ir, eu cancelei. Eu tinha agenda para o ano todo. Eu cancelei tudo, não vou. E eu disse, mãe, eu preciso conversar com a senhora. Preciso conversar algo muito sério. Sentei minha mãe na mesa e disse, eu não aguento mais.
eu não tenho a estrutura que a senhora tem. Sei que desde de criança eu cresci ali conhecendo a verdade, mas eu não vou mais para a igreja. A partir de hoje eu não prego mais, eu não faço mais nada na igreja. Cheguei na igreja, depois que eu conversei com minha mãe, antes de chegar na igreja, minha mãe falou assim para mim: você conhece a palavra? De todos os meus filhos, você é que conhece mais a palavra. Você é que lê a Bíblia, você já leu a Bíblia várias vezes, você conhece a Deus, você já teve experiências com Deus que eu nunca tive. Então, o que eu posso fazer, minha filha, é só orar por você. De fato, essa está sendo a notícia mais triste que você está me dando, de tudo que já me ocorreu. De todos os meus filhos, você é que está me dando a notícia mais triste. Meu coração está em pedaços agora. Eu lembro que a gente chorou muito, muito, muito na mesa e eu disse para minha mãe: eu não aguento mais, eu não vou. Cheguei para o pastor e disse: pastor, eu estou entregando todos os cargos que eu tinha, eu era professora de EBD, estou entregando, eu trabalhava na liderança dos jovens, eu estou entregando, eu estou saindo. Não quero mais. Ele disse: por quê, minha filha? Eu disse: não quero mais. E a partir daí eu não fui mais na igreja. Não fui, eu passei, assim, eu ia quando eu via que minha mãe, assim, quando eu via mesmo, assim, o pesar da tristeza dela. E aí eu ia na igreja, mas não me sentia bem. Minha vontade era sair correndo de dentro da igreja. Ia por causa da mãe? Eu ia por causa dela. E quanto tempo você ficou sem ir na igreja? Eu fiquei 6 anos sem ir na igreja. 6 anos. Porque a partir daí eu disse: agora eu vou focar na minha profissão. Eu já estudei, eu vou focar agora. Então eu passei a procurar emprego. E assim, Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Porque mesmo dizendo que não ia mais na igreja, Deus abriu as portas. Foi algo assim que eu achei que eu ia demorar a arranjar emprego, porque eu disse: acho que Deus vai fechar as portas, porque não é o que Ele quer, no momento é o que eu quero. E foi muito pelo contrário, Deus abriu as portas. Comecei a trabalhar numa empresa de fotografia, que foi assim, foi uma empresa que me fez crescer como pessoa, né? Me fez crescer. E eu comecei na empresa como fotógrafa externa, trabalhava lá, fotografia turismo, e comecei a trabalhar no externo, trabalhando na praia. E assim, acho que Deus queria que hoje eu entendo que Deus queria me mostrar a realidade do mundo, o que o mundo oferece, porque antes disso eu nunca tive desejo de sair dos caminhos do Senhor. Minha vida era para a obra. Quando eu era mais nova, na minha adolescência e juventude ali, mais nova, a gente vivia fazendo a obra. Leila me acompanhava muito, eu pregava, ela cantava, a gente estava sempre envolvida ali. É uma das pessoas que acompanhou toda a minha trajetória dentro da igreja. E quando você estava fora, ela estava junto com você também? Estava te acompanhando? Ela sempre falava comigo: amiga, tá tudo bem? O que é que tá acontecendo? Mas minhas respostas eram: tá tudo bem. Tá tudo bem. E ali desconversava e não dava nem mais notícia. Às vezes eu passava 3, 4 dias para responder a ela. E ela perguntava: tá tudo bem? Você tá muito estranha, eu não vejo mais você postando nada da igreja, eu não vejo mais você falando da igreja. E Deus começou, eu comecei eu digo assim, Deus, porque eu acredito que foi Deus que me fez passar por esse processo, para mim ver que o mundo, ele não é para mim. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, que foi assim uma bênção na minha vida, os donos da empresa são cristãos, eles foram assim uma bênção mesmo na minha vida. E foi o que me segurou para mim não cair de verdade no mundo. Lembro que eu comecei a trabalhar e eu comecei a ver muitas coisas. Eu trabalhava com turismo, então tinha muitos pratos. Tinha turista que chegava, me chamava para sair, homens casados assim: não, eu deixo minha esposa no hotel e você sai comigo, eu digo que vou conhecer a cidade. Propostas assim mesmo, e eu falava: não, Deus me livre de fazer isso. E assim, eu passei acho que uns 2 anos como fotógrafa, 2 anos como fotógrafa externa. E assim, foi muito difícil rejeitar, porque mesmo eu não estando indo na igreja, mas eu ainda tinha o temor. Eu tinha ali o temor a Deus de não fazer nada errado. Acho que eu morria de medo da mão de Deus. E minha mãe ligava sempre, né? Cuidado, cuidado, o inimigo ele vai querer de todas as formas lhe tirar de fato da igreja. E eu ia assim na igreja, acho que em um mês eu ia
durante esses 2 anos, assim, eu passei, acho que, indo para a igreja uma vez por mês. Era como eu ia na igreja. Depois disso, a empresa me transferiu de estado, eu fui morar em Porto de Galinhas. Em Porto de Galinhas foi aonde, assim, eu posso dizer que eu conheci uma parte do mundo, porque lá eu comecei a me envolver com as coisas do mundo. Eu fui na igreja em Porto de Galinhas, eu fui uma vez só, eu passei 3 anos em não, 4 anos, foi 4 anos em Porto de Galinhas, e eu só fui na igreja em Porto de Galinhas uma vez e não fui mais. E aí eu comecei a me envolver com as coisas do mundo aos poucos. Eu não bebia, eu não fumava. Me dava ânsia de sentir o cheiro da bebida, de cigarro, essas coisas. Nunca, graças a Deus, Deus não permitiu. Nunca beber, nunca me envolver com nenhum outro tipo de droga ilícita. E durante esses 4 anos, aos poucos, eu fui me deixando. Fui deixando de servir realmente a Deus, fui deixando, aquele temor que eu tinha foi esfriando. Então ainda fui a 3 festas, eu fui a uma festa que chama de balada, né? E era um lugar como se fosse, é um pub que chama. E aí nesse lugar, música eletrônica. Eu nunca gostei de zoada, só da igreja mesmo. E eu cheguei lá, a, todo mundo dançando, eu só ficava parada, que nem dançar eu sei. Então eu ficava parada e as meninas diziam para mim, as amizades que eu fiz fora da igreja, falavam para mim: nossa, tu não serve nem para sair da igreja, porque tu chega aqui, tu não dança, tu não bebe, tu não faz nada, os meninos querem ficar com você, você também não quer, o que é que tu tá fazendo aqui? Só que, além delas falar, o Espírito Santo de Deus também estava falando: aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar, vai embora. Vai embora, vai embora. E na primeira festa eu fui embora chorando. Disse para as meninas, eu disse: eu vou embora, eu vou embora. E elas disseram: o que é que você tem? O que é que você tem? Eu disse: não, eu quero ir embora, eu só quero ir embora, pode ficar aí. Fui embora, peguei um Uber, fui para casa. Cheguei em casa, eu entrei debaixo do chuveiro, nossa, mas eu chorava, chorava. Eu me ajoelhei assim debaixo do chuveiro e disse: Deus, eu não tenho força. Eu não consigo mais nem entrar dentro da igreja. Eu não tenho mais força, eu não tenho nem mais desejo de te servir. Porque durante esses anos aqui, eu não tenho mais vontade de ir na igreja. Eu não consigo nem mais falar da tua palavra. Porque antes eu ainda conseguia falar para as pessoas que eu fotografava, eu aproveitava algumas oportunidades, mesmo não indo, mas eu ainda falava do teu amor. E agora eu não tenho mais força. Então, eu não quero mais ir. Foi quando passou-se uns dias, fui a outra festa e o Espírito Santo de Deus falando: aqui não é o teu lugar, eu tenho algo grande na tua vida. O Espírito Santo de Deus bradava dentro do meu coração, falava forte mesmo, eu ouvia a voz do Senhor falando: aqui não é o teu lugar. E nessas últimas 2 festas que eu fui, assim, eu ignorei assim a voz do Senhor, ignorei. O Senhor falando, e eu até tentei dançar lá, tudo, mas nem isso eu conseguia. Mas ainda, digamos que ainda consegui ter uma diversão, digamos assim. Mas, e o Espírito Santo de Deus falando, e eu, sabe, parece que eu coloquei um fone de ouvido para não escutar o Espírito Santo de Deus falando. Coloquei aqui um fone de ouvido e fiquei lá prestando atenção na festa e o Espírito Santo de Deus falando. Até um certo horário, foi quando eu não ouvi mais o Espírito Santo de Deus falando para mim ir embora. E aí eu fiquei assim, né, que eu não ouvi, eu disse: meu Deus, eu acho que agora Deus me abandonou. E fiquei ali, fui para casa, e eu lembro que eu disse assim: Deus, eu acho que agora o Senhor desistiu de mim, porque eu tampei os ouvidos para ti, né? E adormeci. Ali continuei a vida. Eu não fui mais a festas, mas por causa da rotina também do meu trabalho. E nesse processo eu ia a barzinhos com as amigas, tudo. A única coisa que eu não fazia era beber, mas ia. Foi quando a Leila me ligou. Ela disse: amiga, o que é que está acontecendo? Porque eu falo com você, você não responde, eu pergunto se está tudo bem, você me passa dias, semanas para me responder, e eu estou inquieta aqui para saber o que é que está acontecendo. Eu falei para ela: olha, eu nem na igreja mais estou indo, faz tempo. Já
disso, já tinha se passado mais 2 anos, já faz uns 6 anos que eu não vou na igreja. Sei nem mais o que é igreja pregar, sei nem o que é isso, mas não sinto mais aquele temor, não sinto mais o desejo. Aí ela foi e disse assim, mas você sabe os planos de Deus na sua vida, você sabe o que Deus tem para a sua vida. Eu disse, eu sei, mas não tenho mais vontade, não sinto mais vontade. Eu até sei que eu não me encaixo nesse mundo, mas eu não tenho mais forças. E quando ela desligou o telefone, eu fiquei, Deus usou muito ela naquele dia no telefone para mim. E eu disse, Deus, eu não tenho mais força e ninguém entende isso. Porque as pessoas não, as únicas pessoas que falavam comigo era Leila e um casal de amigos que hoje eles são pastores, né? Eles foram meus líderes de mocidade. Mas a igreja em si, as amizades que eu tinha na igreja, ninguém me procurou. Ninguém sabia onde eu estava. Eu saí do meu estado para outro estado, que a empresa me transferiu de unidade, né? E ninguém me procurou. As pessoas às vezes me perguntavam: você está afastada? Você está afastada? Mas nunca perguntava se eu estava bem, como é que eu estava, se eu estava indo para a igreja. A única pergunta era, você se afastou? Está desviada? Ah, não, enricou, porque eu só vejo você nas praias, só vejo você nos melhores restaurantes. E, de fato, eu estava vivendo esse momento da minha vida. Eu vivia nos melhores restaurantes, vivia nas praias, tudo, mas não porque eu estava ali por vontade, era do trabalho. Principalmente nas praias, porque eu fazia fotografia turística. Então, ali Lógico, aproveitava, né? né? Aproveitava. E assim, solteira, eu nunca tive gasto, tudo. Depois que eu paguei as minhas dívidas do assalto da fotografia, eu fiquei livre, então meu salário era bom. Eu lembro que a minha ex-patroa falava, lá eles me chamavam de Luana na empresa, Luana, você guarda dinheiro na meia? Porque não tem condições. Então assim, eu ajudei minha mãe a pagar a casa dela, eu comprei carro para mim, então tudo isso Deus ali abençoou o trabalho, mas Deus me colocou ali na empresa para tanto ajudar a dona da empresa, eu acho que assim foi um suporte para ela, até hoje ela tem um carinho imenso por mim, assim como eu tenho por eles, mas eu acredito que Deus me fez passar por esse processo para que eu pudesse entender que o meu lugar não era ali. E foi quando Leila ligou de novo para mim e disse o seguinte, eu estou indo lhe visitar. Aí eu parei, olhei assim pro telefone, eu, quê? Vindo me visitar esse tempo todo? Você só liga, manda mensagem, agora tá vindo me visitar? Eu até pensei, acho que tá acontecendo alguma coisa com ela. Só que Deus levantou ela para ir lá me buscar. Ela disse, olha, nesse processo eu fui demitida do trabalho, eu peguei um estresse assim, que meu rosto estourou todo. E ela disse, eu tô indo aí lhe buscar, eu tô indo aí lhe visitar. Eu disse, eu não vou, eu estou trabalhando, para onde eu vou? Vou sair de um trabalho fixo para ir morar aí no Paraná sem nada? Ela disse, eu não sei, eu estou indo lhe visitar. E eu sei que com poucos dias eu fui demitida, assim, do nada. Eu era pessoa de confiança da empresa, pessoa de confiança, eu de fotógrafa do externo, fui parar na gerência regional da empresa. Então, eu era pessoa de confiança da empresa e, de repente, tive um desentendimento com o dono da empresa e ele me demitiu. E, assim, eu fiquei com muita raiva dele, né? Tudo me demitiu. Foi quando Leila disse, vou comprar as passagens. Eu disse, não, eu não vou comprar passagem para ela. Ela disse, não, eu não estou pedindo para você comprar, eu já comprei as passagens. Eu disse, como é que eu vou para ir assim, Leila? Você tá doida? Eu não vou para ir assim, não. Ela disse, você vem, Deus está mandando ele buscar. E aí eu vim parar aqui. E assim, antes de vir para cá, a gente foi visitar um primo dela, e lá, esse primo dela é pastor, Deus começou a usar ele para mim, assim, de uma forma assim, extraordinária. Deus começou a falar que era um tempo novo, que eu estava vindo para cá porque ele queria algo novo comigo. E ali eu me reconciliei com o Senhor. Caí de joelhos no chão, prostrada assim, chorava. Ela se abraçou comigo e chorava. E vim para cá. Quando chegou aqui, eu vim no intuito de trabalhar, né, também. Fui procurar emprego, comecei a trabalhar, não deu certo. Procurei outro emprego, passei só 3 meses, também não deu certo. Aí Deus começou a falar que me trouxe para cá, para algo novo, porque aonde eu parei, mas ele não. Era tempo de
reviver aquilo que ele tinha me chamado para fazer. E aonde eu ia, eu sempre acompanho Leila, costumo dizer que eu sou a mídia dela, porque eu sou fotógrafa, e para onde ela ia pregar ou cantar, de repente levantava alguém, ia lá até onde eu estava e falava: Deus está mandando te dizer que te trouxe aqui para um tempo novo, porque eu tenho pressa, eu tenho algo na sua vida, e que as portas vão ficar fechadas. E eu disse: Deus, eu preciso trabalhar. Tanto que eu estou na casa dela, na casa de Leila, já vai fazer 1 ano que eu estou aqui. E dentre 6 meses eu estava muito aperreada, porque eu disse: Deus, eu preciso trabalhar, como é que eu vou ficar aqui? E Deus começou a falar que as portas estavam fechadas, que eu não ia trabalhar agora, que agora era o tempo que Ele iria me usar para a obra dele, porque o tempo que eu fiquei parada era para mim aprender a ver que no mundo não era o meu lugar. Deus começou a falar, assim como Deus usa muito Leila para mim, começou a usar os irmãos, e eu disse: Deus, me diga como é que eu vou ficar aqui, longe de todo mundo, longe da família. E aí meus pais começaram a passar um processo também, de novo. Aí eu disse: Senhor, de novo, o que é que eu vou fazer? A minha irmã, que não estava na igreja, que tinha dado muito trabalho, voltou para Jesus. Disse: então Deus está começando a trabalhar. Voltou para Jesus, ela hoje é casada, tem 3 filhos, ela voltou para Jesus e Deus está fazendo grandes coisas. E aí eu comecei a ver o agir de Deus. Né? Deus tem planos na família da gente. Só que quando eu cheguei aqui, Deus começou a apertar o lado financeiro lá dentro da minha casa, justamente para que eu não quisesse, não que eu não quisesse voltar para casa, mas para que minha família não me desse condições de voltar lá para o Nordeste. Foi o que eu entendi. Então, assim, meu pai, ele tem uma oficina de carro hoje, e aí ele, de repente, parou tudo, não tem mais carro para agitar, não tem mais nada. Eu tenho um carro, ia trazer o carro para cá, o carro do meu pai quebrou e não deu certo eu trazer o carro para cá, porque eu disse: mãe, então fica usando o carro, porque a senhora precisa mais do que eu. Então tá lá. Então já começou a apertar daí, e eu dizendo: Deus, e agora? O que é que eu faço? E Deus tem falado dessa forma. Então eu passei 6 anos, esses 6 anos que eu passei longe do Senhor. Dentro desses 6 anos eu também me envolvi com um rapaz que não era da igreja. Então tudo isso começou a passar por esse processo. Então a minha vinda aqui para o Paraná foi algo assim extremamente de Deus, porque se eu tivesse lá ainda, eu acredito que eu estaria de uma forma assim no mundo mesmo, fazendo coisas erradas, fazendo coisas que desagradavam a Deus, porque eu tentei me segurar durante 3 anos, quase 3 anos, né? Depois disso, eu não consegui mais me manter firme. Eu comecei a me envolver com as coisas do mundo. E Deus é tão fiel que Ele sempre coloca alguém para nos ajudar. É verdade. Deus tem aquela peça certinha para encaixar e te ajudar. Ele sempre usa alguém para nos colocar no caminho. É verdade. E assim, Leila é uma amizade que eu tenho desde criança. A gente é amiga aí, ela até diz: não Isso fala é a amiga? idade, que senão o povo vai descobrir a nossa idade. Mas não é a intenção isso, né? Não é a intenção. Mas a gente é amiga desde a adolescência. Todos esses processos que eu passei, assim como os processos dela, que ela já contou aqui, a gente sempre estava ali, um orando pela outra, um ajudando a outra. Então, é uma amizade assim que Deus colocou na minha vida. A Bíblia fala que o homem pode se, em Provérbios, né, fala que o homem pode se congratular-se com muitos amigos, mas há amigos mais chegados que o irmão. Verdade. Né? Na hora da dificuldade, na hora da prova, é que a gente vê quem realmente são os nossos amigos, sim, quem realmente está conosco. Então, ela foi uma dessas pessoas que esteve ali, que orou, que foi lá me buscar, que me trouxe para cá, e tem sido assim... A mãezona. A mãe. Não tem idade, mas é mãezona. Porque se falar que é mãe, ela assusta, que ela só é 1 ano mais velha que eu. Não tem idade, mas está fazendo papel de mãe, cuidando de você. Mas está fazendo papel de mãe e tem, assim, sido a pessoa que tem abençoado a minha vida. Orado, que escuta os meus problemas, as minhas chatices também. A gente tem também. que ter, né? E
Deus usou ela para me trazer para cá. E assim, Deus tem... Dizem que quando você abençoa um servo de Deus, você é abençoado, né? Então, eu acredito que é o que Deus vai fazer na vida dela. Com Porque o que ela certeza. tem feito por mim é algo que eu só tenho gratidão, não tenho outra palavra para expressar. É gratidão, porque quando eu me vi sozinha, foi ela quem foi lá, ela foi lá, me buscou, me trouxe para cá e tem me dado todo o suporte aqui. E aqui Deus tem falado grandemente, né? E Deus tem feito grandes coisas na minha vida, que Deus tem suprido. Deus fechou as portas, mas Deus tem levantado pessoas para me abençoar, para fazer as unhas, para fazer cabelo. Ele não deixa, ele não... A gente foi para o Paraguai, né? Foi uma das coisas que Deus tinha me feito promessas antes, que ia me levar a todos os 4 cantos da terra. E o Paraguai, assim, foi uma dos convites que eu tive para ir e não fui lá no Nordeste, não fui. Abri mão, justamente que eu também estava estudando, estava terminando um curso e eu falei que não ia. E aí, quando eu vim para cá, nesse processo de reconciliar-me com Deus, colocar a vida no altar, buscar a Deus, e assim, eu achei que eu ia passar um longo processo para depois voltar a fazer a obra do Senhor. Deus tem me surpreendido de uma maneira extraordinária, porque a igreja aqui me acolheu, né? Então, tenho sentido esse acolhimento da igreja de uma forma que eu já não sentia, e Deus começou a fazer. Então, quando ela disse assim, amiga, eu quero que você vá para o Paraguai comigo. E eu disse, se for da vontade de Deus, eu vou, né? Porque é um processo chegar lá no Paraguai. Vocês foram? Isso, dessa vez agora. O ano passado ela foi, eu não fui. Eu até fiquei com os meninos dela lá. Então, assim, dessa vez agora eu fui e Deus fez grandes coisas naquele lugar. Deus fez grandes coisas, Deus salvou. A gente tem um relatório, Deus salvou 10 pessoas, não é isso? Salvou 10 pessoas, a gente teve 16 libertações lá. Deus libertou pessoas que estavam possessas mesmo do inimigo, assim, precisavam de libertação, Deus libertou. E, assim, foi uma experiência extraordinária para a minha vida. Através dela, Deus fez isso, né? Foi lá me buscar, me trouxe para cá, e eu tenho vivido esse processo. E aqui, Deus usou pessoas... Antes da gente ir para o Paraguai, eu estava sem óculos de grau, e Deus usou uma pessoa da ótica, que é da ótica Carina, para me dar o óculos. E eu até lá no Paraguai, sem querer, eu perdi o óculos. Ai, meu Deus. Na hora que a gente estava fazendo a obra, perdi o óculos. Eu chorei. Eu sou muito chorona, assim, quando é para as coisas do Senhor. Eu passei 3 horas chorando, porque tinha perdido o óculos. Eu disse, meu Deus, como é que eu perco o óculos? O Senhor me deu, já estou nessa situação, sem trabalhar. E agora, como é que eu vou conseguir fazer outro? E quando a gente retornou do Paraguai, a gente foi fazer um trabalho lá na ótica. Aí a dona da ótica disse, vou te dar outro óculos, vou te abençoar. Porque no domingo anterior, Deus tinha usado um irmão no domingo anterior, usou Leila no sábado para mim, dizendo que eu não me preocupasse, que Deus iria suprir as necessidades. E no domingo Deus usou outro irmão no meio da igreja também para falar, né, confirmando tudo ali. E assim, a gente que somos falhos, né? Muitas vezes a gente é incrédulo ao que Deus pode fazer. Quando nós chegar na perfeição, o Senhor vai nos levar, né? Então aqui não é um aprendizado. É verdade. Então, é um aprendizado. Deus tem suprido assim de tudo, e o pastor Oséias, juntamente com a irmã Elialda, que são meus pastores hoje, assim, eles têm sido bênção na minha vida. Amém. Têm abençoado o meu ministério assim de uma forma que eu nem esperava, porque como eu falei, eu achei que eu ia passar em um processo de tempos para voltar a fazer. E você gostou daqui do Paraná? Sim, tenho gostado bastante. Estou tentando me acostumar com o frio, porque... nem tá frio, calor, agora está calor. Eu tô assim, acho que preparando faz o meu muitos psicológico anos que a gente não tem um calor desse. Acho que eu não passei um calor que nós estamos passando agora aqui em Curitiba. Para mim esse calor aqui é normal. Não, para nós não é não, é muito quente. Para mim é um calor normal. Olha, eu não me lembro de passar um calor assim, como nós estamos passando de 1 ano, 2 anos para cá, com esse calorzão. Não me lembro. E aqui ainda faz menos calor que lá. Lá é 37, 40. Meu Deus. 37, 40.
Então, assim, aqui ainda é menos calor que lá, então Mas tá para mim é normal. gostoso. Já o frio é que eu estou me preparando já, assim, Prepara. para chegar. Prepara para o frio. Que bom que você É. gostou daqui do nosso Paraná. Sim. Acredito que não só pelo ambiente, né, pela cidade que é muito bonita, mas também pelo que Deus tem feito. Às vezes a gente se desespera, eu vou voltar, mas Só se Deus mandar. se Deus permitir. Mas se Deus quer você aqui fazer a obra, e você já voltou a pregar? Já. Já está pregando? Já. Tem surgido convites para pregar. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Bênção, que bênção. Fico muito feliz de receber você aqui Eu que nesse agradeço. dia. Que Deus venha te abençoar, venha te honrar a Leila. A Leila já deu o testemunho dela aqui, tá? Uma bênção lá no YouTube, né, Leila? Que Deus abençoe vocês, continue abençoando, e aonde Deus te levar, que você seja abençoada. Amém. E eu te agradeço de você vir aqui abençoar esse canal, né? Testemunho que edifica, e que esse testemunho venha edificar mais vidas. Amém. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Espero que as pessoas que escutem possam ter esse testemunho, o meu testemunho, como prova de que Deus permite que tudo aconteça, para provar a nossa fé, para ver até onde a gente vai. Então, independente de qualquer coisa, Deus ele vai estar sempre conosco. Ele vai estar com a gente quando ele tem, porque Deus tem propósito na vida de a Bíblia fala que há muitos chamados e poucos escolhidos, né? E tem aqueles que Deus tem um propósito maior, né? Tem aqueles que Deus chama, né? Aqueles que se dispõem. Então, quando a gente se dispõe para o Senhor, Deus faz, né? Sim. E tudo na nossa vida está mediante ao controle de Deus. Esse processo de 6 anos que eu passei fora da igreja, hoje, é para mim poder ter experiências com o Pai. Porque até então eu tinha experiências, mas eu tinha experiências não minhas praticamente, né? Eu tinha experiência com a família, tinha experiência apenas ali voltado para minha família. Digamos que era as lutas da casa, né? E Deus me permitiu passar por essa situação para que eu pudesse ter as minhas experiências com Ele. E o Senhor vai te usar naquilo que você mais sofreu. Sim. E assim como é comigo, é com as outras pessoas, né? Que Deus, eu passei por um processo, que no processo que eu passei, eu ajudo pessoas. E é interessante, eu não testemunhei ainda, né? Mas eu acho interessante o que Deus faz com a gente. Sim. Mas é o trabalhar dele, ele trabalha dessa maneira. E eu fico muito grata de você estar aqui testemunhando, a menina tão nova e uma pregadora da palavra. Que Deus te honre cada dia mais. Amém. E que nordestina, né? E que venha mais nordestino para testemunhar aqui para nós. Amém. Eu vou fazer os agradecimentos, depois você vai orar para o nosso povo. E se você que está assistindo esse testemunho, chegou até aqui, eu venho falar para você. Se você tenha saído, distanciado dos caminhos do Senhor, não fique assim não, volte para o Senhor. Deus, Jesus Cristo está às portas, Ele não vai demorar muito tempo não, tudo está se cumprindo. E eu digo para você, e se você estiver doente, creia que Ele é os médicos dos médicos, Ele cura. Se você está desanimado, Ele dá uma injeção de ânimo em você com esse testemunho, volta para o Senhor. Ele é o Deus que pode mudar a tua história nessa tarde, se tu crê. Ele muda a tua história. Assim como mudou a minha história, mudou a da nossa irmã aqui, mudou da Leila. Deus faz coisas que nós muitas das vezes não acreditamos, né? Quando nós recebemos, né? Porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos para Ele. E eu também quero já agradecer, porque hoje nós vamos terminar com uma oração da Nagali. E eu quero também agradecer você que está nos assistindo. Quero mandar um abraço para a irmã Maria Emília. Ela é lá de Portugal, Nagali. Nosso programa está indo longe, nosso canal está indo longe. Está na França, está na Itália, Espanha, Inglaterra, Canadá. Eu quero mandar um abraço carinhoso para cada um de vocês que está acompanhando nossos testemunhos. E que Deus abençoe vocês aonde vocês estão aí, que o Todo-Poderoso cuida de vocês aí
e está cuidando de nós aqui. E um abraço especial também para Guaratuba, o povo lá da praia está ligadinho no nosso canal, assistindo. A irmã Bruna nos avisou que o povo lá está toda quarta-feira, estão esperando o nosso vídeo. Um grande abraço para você, vocês que estão assistindo o nosso canal, que Deus abençoe. E eu te peço agora para você compartilhar esse vídeo, dá o teu like e se inscreva no nosso canal. Assim você está ajudando nós levar esse conteúdo para mais pessoas que possam ouvir e vir aceitar Jesus Cristo. E a irmã Nagali estará orando e nós estaremos terminando a nossa gravação de hoje. Cada um de vocês, aonde esse vídeo, né, essa gravação chegar, né, testemunho que edifica. Então, que cada testemunho que passe por aqui possa edificar vidas cada vez mais. Que Deus continue te usando nesse projeto sempre. E eu fiquei sabendo também que tem pessoas já reconciliando com os testemunhos que teve aqui. Que Deus, a honra é para o nosso Deus, não é para nós. É que é Ele que nos otorgou fazer esta obra dele, né? A glória tudo é para Ele, não é para nós, não. Deus trouxe você aqui e com certeza Deus tem obras lindas para fazer através de você também. Amém. E que Deus venha nos abençoar. Amém. Pode orar. Pai, nós queremos te agradecer por este momento, Senhor Jesus, de estar aqui. Deus, vem receber a nossa oração, ó Pai. Continua abençoando a tua serva, Senhor, neste projeto. Deus, que cada pessoa que passe aqui, Senhor, que venha contar o testemunho, ó Pai, possa sair, Senhor Jesus, daqui edificados, que possam, Senhor Jesus, alcançar vidas. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento. Pai, que o meu testemunho, Senhor Jesus, seja para a tua honra e para a tua glória, para que vidas possam ser alcançadas, Senhor. Tu sabes, ó Senhor Jesus, todo o processo que nós passamos. Deus, não é fácil, Pai, não é fácil se manter na tua presença, não é fácil, Deus, te servir, mas cremos, ó Senhor, que o Senhor é conosco a cada dia, a cada instante, a cada segundo. Deus, vem continuar abençoando as nossas vidas de maneira extraordinária. Pai, eu quero te pedir, Senhor Jesus, por cada pessoa que vai ser alcançada, Senhor, através dessa gravação, que as pessoas possam entender, Senhor, que o Senhor é com elas, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor batiza, que o Senhor está às portas, que o Senhor está voltando e que o Senhor, Deus, tem planos na vida de cada um de nós. Deus, eu quero te agradecer pela vida da irmã Ivone, do filho dela, Senhor. Continua dando força, Senhor, a esta mulher, Pai. Continua abençoando a vida dela. Continua fazendo, Senhor Jesus, na vida dela. Continua suprindo as necessidades, ó Pai. E a partir, Senhor Jesus, deste momento, ó Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha renovar a fé, venha renovar as esperanças, venha renovar tudo aquilo, Senhor Jesus, que ela acha, Deus, que não vai conseguir fazer, mas ser com ela neste momento. Deus, nós te agradecemos, ó Senhor Jesus, por este momento aqui, ó Pai. Abençoa os teus servos, Senhor, que estarão ouvindo, Senhor Jesus, essa gravação. Deus, que eles possam ser, Senhor Jesus, impactados pela tua presença. É o que te pedimos, ó Pai, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. E se o Senhor não voltar, quarta-feira que vem, se Ele permitir, nós estaremos aqui de volta. Fique na paz do Senhor Jesus e que a tua família seja abençoada em nome de Jesus. Amém.